Caros irmãos e irmãs, sejam bem-vindos à Verbo Convite e Palavra de Vida. Neste dia 4 de fevereiro nós recordamos o mártir e também missionário São João de Brito, santo português que deixou a sua terra, no seu país, para dar a conhecer o nome de Jesus. Vos vou então proclamar o Evangelho do dia de hoje, da quarta-feira da quarta semana do Tempo Comum. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Naquele tempo Jesus dirigiu-se à sua terra e os discípulos acompanharam-no. Quando chegou o sábado, começaram a ensinar na sinagoga. Os numerosos ouvintes estavam admirados e diziam: de onde lhe vem tudo isto? Que sabedoria esta que lhe foi dada? E os prodigiosos milagres feitos por suas mãos? Não é ele o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, de José, de Judas e de Simão? Não estão aqui suas irmãs entre nós? E ficavam perplexos a seu respeito. Jesus disse-lhes: um profeta só é desprezado na sua terra, entre os seus parentes e em sua casa, e não podia ali fazer qualquer milagre. Apenas curou alguns doentes, impondo-lhes as mãos. Estava admirado com a falta de fé daquela gente e percorria as aldeias dos arredores ensinando. Palavra de salvação, glória a vós, Senhor. Caros irmãos e irmãs, vemos aqui a atitude de Jesus perante os seus próprios conterrâneos que duvidam, digamos assim, da ação de Jesus Cristo. E é curioso que às vezes nós conhecemos pessoas, às vezes quando eram mais jovens e que tinham uma vida se calhar afastada de Deus, e que acabamos por criar preconceitos. E depois quando Deus age na vida daquela pessoa e faz com que esta se converta, mude de vida, mude de comportamentos, quando a vemos, muitas vezes duvidamos e não acreditamos. Ou seja, estamos presos ao preconceito antigo e não somos capazes de ver as maravilhas que Deus faz por aquela pessoa. Isto aconteceu com Jesus. Pensavam no conhecer e, portanto, não eram capazes de ver quem ele realmente era. Mas hoje quero falar por São João de Brito. Primeiro recordar que ele nasceu em 1600, era um homem nobre, português, e que a dada altura, quando era mais novo, teve uma doença grave. A sua mãe pediu a São Francisco Xavier a intercessão de São Francisco Xavier para a cura daquela criança, comprometendo-se a que ele iria usar a batina durante um ano, digamos assim, após a sua cura. E tal aconteceu. E Deus foi trabalhando no coração daquele rapaz e depois homem, que com 15 anos apenas entrou na companhia de Jesus, nos jesuítas, para servir a Deus de forma mais profunda. E vemos que podia ter uma vida nobre, calma, tranquila. O seu pai foi governador até mais tarde do Rio de Janeiro, mas ele tinha uma inquietação, e essa inquietação era o Evangelho. Queria anunciar a Cristo, e foi para um país tão distante, para a Índia. Lá adotou os costumes, a cultura, a língua, procurou olhar aquele povo como seu e amá-lo como irmãos. E assim o fez, anunciando em claro o Evangelho. O problema é que os hinduístas dizem que as pessoas têm diferentes escalas, ou seja, há aqueles que têm mais importância do que outros. E ainda hoje é assim. Mas claro, ele, pregando o Evangelho, teve de declarar que somos todos iguais e filhos de Deus. Isto levou a inúmeras perseguições, a prisões e, por fim, à morte. E claro, ele deu a vida por Jesus Cristo, morrendo depois em tortura. Mas este final da sua vida reflete a sua entrega a Cristo. Mas esta entrega já tinha iniciado muito antes, no início da sua vida. Portanto, peçamos a intercessão de São João de Brito, que nos ajuda a ser também testemunhos de Jesus Cristo.